incrível, esse mundo vai ao chão. Entre a morte e a vida, sanidade em crise, esse mundo vai ao chão. Renascer das cinzas, esse mundo vai. O caos não vai vencer a redenção que traz. A cruz venceu o mal. A cruz venceu o mal. Renascer das cinzas, esse mundo vai. O caos não vai vencer a redenção que traz. A cruz venceu o mal. A cruz venceu o mal. Eu faria 1 milhão de promessas, porém de certo não seria capaz de cumpri-las. Perdoe-me, não atenderei a todas as suas expectativas. Longe do tipo herói ou príncipe encantado, mas para um ser imperfeito, nascido em pecado. Não possuo as respostas a todas as perguntas, e quando tenho, é possível que eu esteja equivocado. Nem todas as minhas frases são dignas de aplausos. Meus argumentos frequentemente não fazem sentido. E elevo o tom de voz, insistindo em ser ouvido. Tagarelo nos momentos em que deveria me calar, e silencio quando eu mais precisava falar. Alguém já disse, mas faço minhas essas palavras. Quero fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pelo contrário, vivo praticando o mal indesejado. Por vezes, me percebo no lugar e hora errada, e ausente, de onde a minha presença era esperada. Meus versos não serão os mais bonitos e bem escritos, e o público vai questionar se tenho talento para isso. Minha letra, até para mim, é difícil de entender. Vou falhar na métrica, no ritmo, me perder no tema, esquecer-me de rimar e estragar uma estrofe desta poesia. Passo metade do tempo me reprimindo por ser assim. Mas, ao olhar o outro, encontro o mesmo que há em mim. E se não nos apedrejássemos por nossos defeitos e de novas chances nos dessemos sempre o direito? Assim, caminhamos juntos, firmados no amor e no respeito. Você me ensina o que sabe, e eu te ensino o que sei. Prometo falhar, mas posso garantir. Eu tentei. Que emoção, mano. É isso aí, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou seu fã, mano, eu te falei isso. Né? Também, mano, tô também. Eu sou seu fã. Eu também Seu sou mais... meu fã. Você fala, eu também sou meu fã. Eu também sou meu fã. Também acho muito bom. Eu sou o Madison Barreto, tá aqui comigo Bruno Santana. Eu, já falo de uma vez. Já se anunciou aí. Tá bem, hein, mano? Tá tranquilo aí com o microfone. Deixa eu ajeitar aqui, calma. Pronto, cheguei.
E esse é um nosso vitral, né? Exato. Vitral nosso, meu e seu, mas também de quem tá nos assistindo, que está participando aí. Cara, a gente já tem um público grande, né? Assim, Sim. Tipo, minha mãe, a sua milhares e minha namorada. de... Eu queria dizer a da sua também, mas a sua você não escuta mas, a gente. Enfim, Ou já escuta e a gente ainda não sabe. Exatamente. A futura. E é isso. A Inês, existente. Mas enfim. Olha, Inês eu não usei ainda não. Tipo, eu namorei a Thaís. Thaís escondida, tá? Perfeito. Tem a Inês, tem a Invi, que é invisível. Mas enfim, aí, cara... quer dar os recados iniciais aí? Os recados vitrais. Recados vitraléticos. Vitraléticos. A gente já tá aí, 10º, sei lá, episódio. E muita gente tem nos apoiado, tem assistido, compartilhado, curtido. Quero pedir também para vocês nos avaliarem no Spotify, isso é muito importante. Legal. Tem uma opção lá dentro, quando você tem os aplicativos... O podcast lá, né? O que você segue no Spotify, tem um lugar lá que é meio escondido, as pessoas às vezes não sabem nem que tem isso. Sim. Mas de você dar estrelinhas. Então nos dê 5 estrelas, ou não, ou nos dê menos, mas nos dê 5 estrelas. Mas dá. E isso ajuda a subir no ranking do Spotify e até aparecer assim como recomendado de conteúdos semelhantes, né? O Spotify vai recomendando para outras pessoas. Mas você pode nos apoiar também financeiramente, não é verdade? Verdade. Bruno Santana. Verdade. Tanto com sua empresa, você pode anunciar no Vitral. Faça contato com a gente para saber como funciona. A gente vai botar sua marca aqui, divulgar. E também você que está nos assistindo pode nos fazer um Pix aí em algum lugar da tela, né? Você que está vendo em vídeo tem o QR Code, mas também pelo nosso código Pix, apoievitral@gmail.com. Perfeitamente. E aí você pode fazer um Pix de qualquer valor, uma única vez ou mensalmente. Tem inclusive algumas pessoas que estão fazendo isso, assim, de todo mês mandam uma pequena oferta, assim, de que não pesa para ele ali, R$10, R$15, mas que pra gente, na hora que soma, né, faz muita diferença. A gente já paga o busão. Paga o lanche do rapaz paga que o lanche, vem e tal. Entendeu? Paga um suquinho, paga um tem pão de lanche queijo. pro convidado, tá? É isso aí. E também a gente está melhorando aqui aos poucos, né, nossos equipamentos, né? Agora tem ar-condicionado aqui na sala, não foi a gente que pagou exatamente. Mas agora a gente tem agora tem. Mas é isso. Então, assim, faça do Vitral um pouco seu também, participando dessa forma. E hoje estamos no nosso Vitral. Exato. E deixa eu só fazer uma observação também, que é sobre essa questão de apoiar de alguma forma. Que é uma coisa que às vezes parece boba, sim, mas a gente que produz conteúdo, a gente que trabalha com arte, a gente sabe que tem um valor muito grande que é compartilhar, se engajar, né? Que é compartilhar, curtir, comentar. Cara, depois que eu comecei a produzir coisas pra internet, o número de coisas que eu curto é muito grande. Porque assim, eu vejo um vídeo no Instagram lá, um vídeo bobo, um vídeo de dancinha, alguma coisa assim, tenho certeza que deu algum trabalho pra fazer. Provavelmente deu muito trabalho. A pessoa demorou muito tempo para fazer aquilo. E um podcast dá um trabalheira, né, cara? Dá um grande trabalho. Então, assim, uma forma de você apoiar também você vê alguma coisa do Vitral? Compartilha, né? Compartilha no seu stories, marca a gente, é bem legal, faz toda a diferença. Talvez através da sua recomendação ali no seu stories, várias pessoas vão conhecer aquilo e vai fazer alguma ligação que é legal pra gente, né? Sim. Então, a gente aqui acredita muito nessa questão das ligações, assim, né? E a gente vive muito, isso é bem legal. Alguém que conhece alguém e tal, que pode ajudar a gente em alguma coisa. Então, enfim, ajude a gente nisso também, curtindo, compartilhando, comentando, se engajando. Agradecer, inclusive, já fazer esse gancho aqui as pessoas que mandaram perguntas pro nosso Vitral, né? Porque é assim que se faz o nosso Vitral. Você participa... mandando uma pergunta pra gente aqui, mandando pergunta, sugestão, comentário, por aí vai. E aí a gente lê aqui e comenta sobre. Certo? É isso. Vamos para as perguntinhas que chegaram pra gente no Instagram. Vamos lá para muitas perguntas. Quer começar? Começa aí. Deixa eu pegar uma aqui. Vamos na ordem, mais ou menos, do que chegou, pra gente não ficar perdido. Sim. Foram muitas perguntas. Sim, milhares. Vamos lá, essa daqui eu vou jogar pra você de cara, hein? Vamos lá. Se vocês fossem escrever uma história do Batman Perfeito. Com um vilão original, escrito por vocês, como ele seria? Muito bom. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu li essa pergunta, assim? Porque eu gosto muito do Coringa, sabe? Eu fiquei pensando assim, cara, será que eu conseguiria criar uma coisa melhor, assim, do que o Coringa? É muito difícil. Inclusive, eu tava vendo um documentário que tem... Esqueci aonde, não sei se é na Disney, que é sobre os vilões, inclusive os vilões da DC, sobre a importância dos vilões e essa construção psicológica, né, assim, dos vilões, sabe?
A necessidade que existe, é claro, né? Pra ter um herói tem que ter um vilão, né? Tem que ter um antagonista, né? Você é escritor, né? Então você tá ligado. Mas eu fico pensando, cara, se eu conseguiria escrever algo assim que seria digno, sabe? Por exemplo, do Coringa, assim. Eu acho que eu faria algo meio próximo, assim, com aquela frieza. Só que é louco, né? Porque o Batman, ele tem muitos vilões já, né? Provavelmente eu vou esbarrar em várias coisas, assim, que vários já tem. Tem muitos vilões bons, né? Vários vilões. Eu tô assistindo, inclusive, Gotham, que é uma série que não tem o Batman. Eu acho que eu vi assim, a primeira temporada só. Cara, acho que eu tô na terceira já. E é uma série que fala muito sobre o início do caos de Gotham ali, né? Então, o personagem principal é o Bruce, né? Criança ali, adolescente. Mas é muito o James Gordon, né? Que é o detetive lá e tal. E a forma como os vilões eles vão evoluindo, assim, né? Então tem o cara do gelo lá, o Mr. Freeze, e tem a outra que é do fogo. Tem muitos vilões e cada um vai meio que preenchendo uma lacuna dessas coisas, assim, né? Mas sempre num rolê meio assim, todos têm uma causa. Eu acho interessante, né? Tipo assim, pra ser um bom vilão, ele tem que ter uma causa, uma razão de estar onde ele tá. Porque você, de alguma forma, se compadece dele. Já reparou isso? Tipo assim? Sim. Você, de alguma forma, tipo assim, tem que ter uma razão pra ele estar fazendo o que ele tá fazendo. Ainda tem aquela coisa meio assim, de alguns filmes colocarem o vilão como uma vítima, né? De alguma situação, né? Muitos, acho que a maioria tem isso, né? Já reparou isso? Assim, o vilão, a maioria deles, eles têm, na mente deles, eles estão fazendo uma coisa boa. Né? Pois é, eu fico pensando nisso, né? Como é que funciona a mente do vilão, né? Será? Tipo assim. E uma coisa que eu acho interessante nos vilões do Batman, principalmente, mas de outros heróis também tem isso, e que o filme The Batman aí, né, o mais recente, explorou. Lindo. Gostou do filme? Gostei. Eu gostei também. E de pegar os pontos da vida do vilão que parece com a vida do herói. Você no The Batman. Pô, isso é louco. Os três são órfãos. Né? Cada um teve um contexto diferente, né? Não sei o quanto que é spoiler isso aqui do filme, mas o cara que é o Charada, ele vem de um contexto mais pobre. A Mulher Gato, eu ia falar o nome da personagem, esqueci, mas a Mulher Gato, ela tinha um pai vivo, mas é como se não tivesse. E aí também é um spoiler. Sim. Mas enfim, os três têm um contexto. E pra cada um aconteceu eles tiveram um rumo diferente na vida. Os três perderam os pais, viveram um contexto de financeiro diferente, e aquilo causou resultados diferentes na vida deles. O que cada um escolheu da vida a partir daquilo. Mas enfim, eu acho legal isso de um herói, de um vilão, que confronta o porquê do herói, né? O Charada no The Batman faz isso, porque eles estão basicamente buscando a mesma coisa. Que ambos estão querendo lutar contra a corrupção de Gotham. Só que de formas diferentes. E aí por que a forma do Batman é certa e a do Charada é errada? E ele lança essa questão ali pra ele, né? Começa a questionar, tá, mas o que você tá fazendo é realmente bom? Sim. No final fica um rolê meio assim, será que a gente não é... realmente nós não um herói? somos faces diferentes da mesma moeda, né? Isso aí. A gente tá fazendo a mesma coisa de forma diferente. Se eu fosse criar um vilão pro Batman, eu colocaria algo assim, né? De que confrontasse ele... Qual que seria o nome do vilão? Vamos fazer... Sei lá, mano. Joga esse exercício aí. O nome de vilão é difícil não ficar caricato, assim, né? Total. De tipo... O super não sei o que lá, né? Super não é, né? Mas, sei lá, senhor não sei o que, senhor caneca. Ele é um cara que joga canecas nos heróis. Sei lá. Mas enfim, sempre assim. Mais algo sobre isso aí? Podemos seguir? Podemos seguir. Eu só queria falar que eu gosto muito do Batman, porque ele traz essa ideia do... ele humaniza essa questão de uma figura que quer muito fazer o bem, mas que, se for levado até as últimas consequências, traz questões assim... que quase te tornam um vilão, sabe? Assim, você pode querer fazer o bem, mas se você quiser fazer o bem, super entre aspas aqui, né? A justiça, digamos assim, a todo custo, você não consegue. Esse é o rolê, né? Muito doido. Eu gosto muito dessas questões, assim. As questões filosóficas que o universo do Batman traz, né? Sim. O meu herói preferido, inclusive. Também. Enfim, é o seu também? Pô, a gente teve... Vai fazer igual a Midian. Abraço, a Midian.
Próximo aí. Próximo. Essa é com você, né? Que você manja mais disso. Gostam de MBTI? Acham que o de vocês o descreve bem? Fala aí o que é MBTI. Eu não sei o quanto que eu mando, assim. O MBTI... Quem não sabe, MBTI é o signo de crente. É isso. Pronto, falei. Mas o MBTI tem um sitezinho de 16 personalidades que juntou algumas teorias, né? Ele pegou um pouco da teoria dos temperamentos com outra teoria, que eu não sei exatamente o nome. Enfim, que tem os arquétipos, são 16. E aí juntou isso e formou ali... São alguns tipos de personalidade, né? São 16 tipos de personalidade. E dentro de 16 é dividido em grupos de 4. O meu MBTI é INTJ, sei lá, só sei que é arquiteto. NVT. INVI. Eu acho que é INTJ, não sei. Eu acho que é isso. Só sei que é arquiteto, né? Tem alguns nomezinhos para facilitar. Por cada uma dessas letrinhas tem o... São uma sigla em inglês, né? Mas aí tem lá, o I, por exemplo, é de introversão. E aí poderia ser E de extroversão. O seu é NFP, né? Então, eu sou introvertido, você é extrovertido. Seu arquiteto, o meu é aventureiro, um negócio assim? Ativista. O seu era ativista. É NFP. E aí, cada uma dessas letrinhas tem o oposto, né, delas. Então, você pode ser introvertido ou extrovertido. Tem alguma coisa lá relacionado a decisões racionais, se você tende a tomar decisões mais racional ou emocional. Tem alguma coisa de sociabilidade, enfim. Eu não sou o doutor disso. Eu me identifico com o do arquiteto, que o arquiteto, ele é bem... Ele vê a vida, tem isso exatamente um textinho lá, de ver a vida como se fosse um grande jogo de xadrez. Tem as jogadas, não que eu fique jogando assim na vida, mas que você manipula as pessoas, basicamente. Eu manipulo as pessoas. Todos são peões pra você, é isso. Exato. É isso. Mas... você é a rainha desse jogo. Que a rainha é mais poderosa lá, né? Okay. Sei lá, não sei. Eu não sei jogar xadrez. Mas a ideia é de você planejar as coisas, né? De ser organizado, de ser estratégico, né? E ser assim mais naturalmente, né? Inclusive. Sim. Já sou estratégico naturalmente. Eu vou arrumar a casa, eu tenho uma estratégia para aquilo. Eu vou fazer isso, depois aquilo, o resultado vai ser isso, parará. Eu tenho tempo para isso, tanto tempo para aquilo. Você tem uma lista, né, mano? É isso. Você tem uma lista e é interessante porque a gente é muito diferente, né? Muito engraçado. Porque o meu é NFP, é isso, né? Ativista, que é o rolê do cara... eu não sei explicar muito bem, mas é um rolê deixa da acontecer galera... naturalmente. Deixa acontecer, é mais aventureiro, né? Mais a emoção, rolê assim, mais o rolê tipo mais intenso, né? Não sei, assim. Eu não sei descrever muito bem. Aí mas quando essas duas pessoas se casam, ou quando elas são sócios, elas vão se matar. E aí hoje, por exemplo, é engraçado, porque eu esqueci uma coisa que tava numa lista que o Madison fez. Aí ele falou, mas tinha uma lista. Era só ler a lista. Bota o anel no meu dedo, pô. Que é isso? Galera escandalizada, os crentes, né? Mas é muito legal. Eu acho... eu vou falar que eu acho disso, assim. Esses testes, né, de personalidade, eu acho que o rolê, assim... Não tem um rolê científico, né? Eu acho, né? Eu acho que não tem um rolê científico. É igual temperamento... A galera vai estar nos comentários... Que isso, absurdo, né? Mas pelo que eu entendi, assim, superficialmente, não tem um rolê científico, né? Tipo assim, base científica. Mas eu acho interessante porque é um rolê que se faz você se questionar sobre como você é em relação a algumas situações, tá? Eu acho isso muito interessante, essa questão do autoconhecimento. Então, assim, a galera fala dos temperamentos, por exemplo, né? Você é fleumático, você é mais melancólico, por aí vai. E aí, eu tendo a ser um pouco mais melancólico, né? Não sei quem já reparou isso. Só todo mundo. Mas você já fez o teste de temperamento mesmo? Eu já fiz. Porque eu descobri, eu pensava, não, eu sou fleumático com um pouco de sanguíneo. Normalmente você tem um predominante e um segundo com um pouco. Aí eu fui fazer o teste. Também não é assim, já ouvi falar. Eu sou fleumático colérico. Ah, é? Não sou e até quase 50% um, 50% outro. Assim, não é nem assim, eu sou mais fleumático que colérico. Então eu sou muito colérico. E é engraçado que no dia que eu descobri isso, tava conversando com uma amiga nossa, né? Que tem, né? Não vou expor ela aqui publicamente. Mas é porque ela fez o teste antes de mim. Aí eu falei, nossa, fleumático e colérico é uma combinação perigosa. É uma pessoa e era difícil. Exatamente a sua. Aí eu fui, ela, faz o seu teste aí pra ver. Aí deu a mesma coisa. Ah, claro. Falei, pronto. São parecidos, inclusive. Mas eu acho que o meu, eu ouvi falar que... exato. Eu ouvi falar que
que não tem esse rolê de ser duas, que é um só. Mas enfim, tem linhas, né, pra isso. Mas o meu deu Melsan, né, que é melancólico sanguíneo. Você que juntou os nomes aí, ou eles botam realmente? lá Melsan, tipo isso. Não sei porquê, não sei se tem um nome assim. Mas enfim, tava lá no site assim, melancólico sanguíneo. Fleuco. Meio feio isso aí. Mas enfim, o meu ficou mais legal, né? Mas com uma predominância de melancólico e sanguíneo no resto, assim. Talvez por essa questão mais empolgada e tal, né? Sim. E o melancólico por ter esse rolê mais introvertido em algumas questões. É por isso que eu acho legal essas coisas, tipo assim, porque faz você olhar pra si mesmo, né? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito extrovertida em muitas coisas, né? Mas sou muito introvertido em outras, sabe? Então tem meio esse rolê, assim. Eu acho muito interessante essa questão de autoconhecimento nesse sentido. Tô com vontade de espirrar, cara. Tô segurando aqui. Se eu der um espirro, vai explodir no som aqui. Joga pro lado. Mas próximo aí, vamos lá? Vamos lá. Essa aqui é pra você. Como arrumar uma namorada... Já começamos bem, né? Pô? Como arrumar uma namorada se sou como Cristo, sem formosura? Como é que faz, Bruno? Como arrumar um namorado se sou como Cristo sem formosura? Bom, claramente eu não posso responder essa pergunta, né? Quem pode responder? Temos novidades. Madison Barreto, sim, vou falar, Eu posso responder por ter namorado ou por ser como Cristo sem formosura? Aí fica no ar aí, né, mano? Bom, pelo menos, eu não posso, tipo assim, eu posso responder sem formosura, mas não pro namorado. Então eu não tenho prerrogativas pra responder. Você vê aí se você tem. Como eu fiz? Não sei. Não sei, é Deus. Tipo... Deus quis assim. Ela se encantou pelo meu charme. Perfeitamente. Tem um charme, então, né? Essa é a dica. Saiba conversar, leia bons livros. Legal. Entendeu? Saiba conversar, leia livros. Escreva livros. Escreva poesia. Entendeu? É. Na hora que tem uma poesia que tem no livro, assim, na hora que eu mandei pra ela falou, nossa, esse é o homem da minha vida. Perfeito. Enfim. Deixa qual poesia, você lembra? O engraçado. Não, é Café de Primavera que tem aqui no livro. Então mande a Café de Primavera pra ela, quem sabe, não, né? Dá esse livro de presente. Dá meu livro de presente aí. Exato. Mas o engraçado é que eu sei que a gente tá aqui, tá sendo gravado, mas depois nos comentários quer ver o que ela vai falar. Assim, não teve nada disso. Vamos lá, próximo aí, lê aí, Bruno. Beleza. Qual o episódio favorito de cada um? Qual o episódio favorito de cada um? Todos. São como filhos, sabe? A gente não tem preferido. Assim, cada episódio que a gente fez, pra mim foi marcante por motivo diferente, né? Sim. Tipo, a gente trouxe amigos aqui, como o Josué, Verbo em Carne. Então tem né, pelo menos do meu lado aqui, né? Josué, que eu já conheço há 11 anos, quase 12. Então e acompanhei toda a trajetória dele. É legal trocar ideias, né, de histórias que a gente viveu em comum, do Verbo em Carne. Você tem um pouco mais de histórias com ele. Sim. A Midian, trazer alguém do Candeeiro, que, assim, que já estou acompanhando há algum tempo. Assim, gosto muito do trabalho deles. Então tem um outro motivo assim, que eu gostei muito. A Júlia Ribas, que, né, a gente teve muitas questões assim, né, da alma, né, que a gente conversou, das dores, de ressignificar isso, de produzir arte a partir disso. O Gabriel Pacheco, que deu-nos uma surra de conhecimento aqui, graças de referências. A Deus, uma aula. Quem mais? Adelita e Sara, que... A Adelita, Sara e o Fábio, pra mim, que compartilham um pouco, assim, a Sara de literatura, a Adelita e o Fábio de teatro. Mais próximos do seu mundo. Então, né? assim, trocar ideias daquilo que a gente já tá produzindo. Enfim, então, pra mim, cada episódio foi especial por algum motivo. Não lembro se eu deixei de citar algum aqui. Nossa, tomara que não. Espero que não, senão eu vou falar assim, aquele ali você não gostou, né? Mas eu acho que não, acho que eu falei tudo. Só uma parada aqui, talvez esse episódio saia depois que a gente, né? Depois que a gente saiu alguns, então se a gente não falou, os que eu não citei é que eu gravei antes, então eu não sei se eu vou gostar. Então não tem como. Mas e pra você, como é que foi? Cara, você falou, você resumiu, né, o rolê todo, assim. O último que a gente gravou foi o da Júlia, né? Sim. Foi muito legal, assim, porque... Não sei se falar se foi o preferido, assim, mas foi muito legal porque... Por questões muito profundas do que eu vivo, né? Em relação à música, em relação à forma de ver a música, né? A Júlia tem uma visão muito profunda, assim, de coisas que eu tô começando a entender agora, sabe? Então isso é bem legal. Esse encontro, assim, foi bem legal. Isso foi bem importante pra mim. Apesar de a gente já ser amigo e já conversar, sabe? Tocar junto algumas vezes e tal. Mas foi bem legal estar nesse lugar de
de poder falar da história dela e tal, né? Que às vezes a gente não senta para fazer isso intencionalmente, né? Eu acho isso importantíssimo, assim. Então, não sei se dá para dizer que foi esse, assim, mas se fosse para escolher, talvez seria, assim. Mas todos os outros foram muito incríveis, da forma que você falou também. Eu super assino embaixo mesmo, assim. Bora lá. Como vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu no Acampabu, né? Acampabu, explica o que é Acampabu, né? Que é um nome estranho, né? Acampabu é o acampamento da ABU. E o que é ABU? Que é a ABU, né? A ABU é a Aliança Bíblica Universitária. Que é um movimento, assim, que eu sou muito fã mesmo. Porque a ABU foi uma das coisas que mudou minha vida, cara, assim. De verdade, assim. Eu tenho algumas coisas que você descobriu que seu lugar não era a universidade? Também, talvez também, né? Por causa de ver toda aquela galera, assim, vivendo coisas tão diferentes. Eu me descobri muito, isso com certeza. Mas, cara, na ABU foi o lugar que eu encontrei um rolê, assim... Eu cheguei lá e as pessoas estavam falando que a minha língua, assim, sabe? Eu fazia piada e as pessoas entendiam. É tipo isso, assim. Entendi. Eu cheguei num lugar onde as minhas questões eram as mesmas questões que as por a galera ser jovem, crente, tá na universidade. E tá ali querendo se aprofundar no conhecimento. Sim, né? Sim. Querendo muito ser crente, ao mesmo tempo ter esse diálogo com a cultura, com a universidade, sabe? Tudo isso que eu venho buscando todos esses anos, assim. Lá eu encontrei muita gente que estava fazendo isso também, assim, querendo essa busca. Mas, enfim, fora esse parênteses enorme, a gente estava no evento da ABU, e aí você chegou lá, não sei como é que você chegou. Eu não sou universitário, nós temos uma amiga em comum, a Gabi. Sim, foi a Gabi que te chamou? Sim, que era uma das organizadoras, né? Ela era bem envolvida com a BU. Sim. E aí ela levou uma galera, assim, de amigos, assim, que ela foi convidando, alguns da igreja, era outros aberto, lugares. Né? Isso. Era aberto, assim. Legal. E aí a gente, não sei, trocamos alguma ideia lá, sobre... eu acho que a nossa primeira conversa foi sobre podcast, inclusive. Sério? Eu lembro da gente ter conversado sobre podcast que a gente ouvia. Olha só. A gente conversou principalmente sobre literatura, música, arte e tal, e falamos de podcasts, assim, que a gente curtia alguns podcasts que a gente comentou lá no dia. Né, de Jovem Nerd, Bibotalk, basicamente. E a gente conversou outros assuntos lá, mas eu lembro principalmente disso. O que eu lembro dessa conversa foi assim, você falando pra uma amiga nossa, falando assim... porque eu escrevo romance. Acho que ela não te conhecia ainda. Porque eu escrevo romance e tal. E ela falando assim, nossa, romance... Um homem escreveu romance, que raro, né? Não sei o que. Você, não, mas é romance... Aí você até explicou, né? Que era o outro... Era o gênero, né? Digamos assim. Né? Romance literário e tal. Que era outro rolê. Mas aí ficou meio forte na minha cabeça, assim. De eu ouvindo você falar que era escritor, assim. Não, cara que tipo assim, o cara que escreve, né? Meio raro, né? De conhecer. Você é uma pessoa que escreve e você já se apresentou assim, né? Eu escrevo e eu sou escritor e eu não lembro se já tinha livro, se já tinha o... Já tinha publicado Eu Não Perdi Minha Fé. Sim, eu acho que você falou dele, talvez. Eu acho que até estava com algum lá. Que você chegou a ver e tal. E aquele evento foi muito massa, né, cara? Sim. Você ficou nele todo? Não, eu tive que ir embora antes para um casamento. Você teve no teatro lá? Você tava no... Não assisti, teve o Experimento Marcos, eu acabei não assistindo. Mas você assistiu depois? Eu já assisti o Experimento Marcos umas 3 vezes. É lindo, né, cara? É incrível. Contextos diferentes. Você não acha? Sim, incrível. Sim. É muito bom e muito simples, né? E sim. bem... Não tem uma estrutura, né? Muito grande. Sim, todo assim. mundo roupa normal, assim, né? Roupas básicas. Sem figurino, sem né? Figurino, sem trilha sonora, sem cenário, sem nada, mas consegue fazer uma imersão dentro da história de Jesus ali do Evangelho de Marcos e a ideia é que não seja ninguém profissional, né? Da arte de teatro. Sim, né? isso é, nossa, muito louco. Você vê pessoas conhecidas fazendo aquilo lá, pra mim foi... O meu primeiro não foi lá, acho que aquilo lá foi o segundo. Mas o primeiro eu fiquei... Deixa eu ver. Eu já tinha visto antes de ir lá. O primeiro eu fiquei em choque, assim, cara. A primeira vez que eu vi. Foi num evento da BU também, inclusive. Fiquei em choque, mano. Eu fiquei vários, sei lá, horas pensando, assim, no momento. Enfim, foi assim que a gente se conheceu. Mas aí depois, sei lá, a gente foi convivendo, se esbarrando, né? A gente, na verdade, nunca teve um convívio, né, mano? Não é, basicamente, a gente sempre foi se esbarrando só, né? A gente ficou 4 anos se esbarrando em rolês de cultura. Fui no sarau que você organizou, a gente já fui em, sei lá, um show e você tava. Sim, sim. Umas coisas assim. Rolê de ABU, sei lá, aniversário de alguém, sei lá. Rolês aleatórios a cada 3, 4 meses a gente se esbarrava. Exatamente. Ao longo dos anos. E aí...
hoje a gente tem essa que um dia nós linda trocamos relação. nossos olhares. E selamos essa linda união. Coisa Próximo bonita. aí, vai lá. Como vocês escolheram a vinheta do Vitral? Que legal. É uma pergunta legal. Foi você que escolheu, então. Eu escolhi. Como é que você escolheu? Eu sou pouco... como é que eu posso falar? Pouco imparcial, né? Porque, assim, a vinheta é uma música da banda Verbo em Carne com a Calmará, né? É um feat que os dois fizeram, que as duas bandas fizeram em 2000 e, sei lá, tem uns 2 anos mais ou menos. E aí, esse trecho específico era de uma divulgação de um evento que a gente ia fazer. Eu tenho que agradecer o Jorginho, que foi quem fez... ele fez tipo... Sabe aquele estouro no final, assim? Que tem tipo um... Tá no final. Enfim, vocês reparem aí na vinheta. Que é a conclusão, assim, Tem isso na vinheta? Na vinheta tem. É porque uma você não reparou. É como se fosse uma explosão. Se o som ele dá uma super saturada, assim... Eu pensei que como isso se era fosse da uma conclusão música mesmo. Não é uma coisa da música. Depois vocês percebam aí. Ele que fez isso. Aí ele fez isso para um evento nosso que foi cancelado, inclusive. Aí a gente... aí depois a gente precisava escolher alguma coisa pro Vitral. E eu pensei, cara, aquela vinheta assim seria perfeita. Tem muito a ver então já com tava o rolê. Pronto aquele já cortezinho. tava meio pronto aquele cortezinho. Eu fui, catei lá o corte e botei. Mas assim, é porque a gente ficou pensando, será que a gente faz uma vinheta e tal? Mas assim, eu lembrei que tinha muito a ver aquilo, assim. Mas pro futuro a gente deve fazer uma específica nossa. Sim, e tal, sim, né? Sem dúvida. Em breve vamos ter aí, talvez ano que vem, sei lá. Mas eu achei legal porque ela tem muito a ver com, é claro, a música, tudo isso tem muito a ver com o espírito do Vitral, né? Com tudo que a gente queria trazer, assim. Com a questão do autoral, do lado B, da mineiridade junto com a nordestinalidade, né? Ali, enfim, tudo que a gente quer muito explorar, assim. A conversa tá ótima, né? Nossa, muito bom. Sim, mas é isso. Próximo aqui, ó. Tem uma legal aqui, deixa eu ver. Gente, perdi. Qual sua música preferida do Marcos Almeida? Ela perguntou com seu nome, né? Bruno, mas eu vou responder também. Eu vou responder primeiro, depois você responde, que você tá falando demais esse episódio, tá achando? Perfeito. Você tá fazendo as perguntas e eu tô respondendo. É isso, eu tô te entrevistando. Beleza. Mas minha música preferida do Marcos Almeida é Não É Mais Segredo, que é uma música dele com o Paulo Nazaré. Sim. Teve um ano... O ano que saiu essa música, eu acho que foi 2016 Sim. ou 2017. O ano que saiu essa música, eu tava numa fase de muita ansiedade, assim. Eu tive umas crises de ansiedade mesmo, tal, de ter taquicardia, o corpo começa a tremer e tal. E eu ouvia músicas, assim, pra me acalmar e tal. Dentre outras coisas. Mas essa era uma música que eu ouvi bastante. Eu acho que 2016 mesmo, segundo semestre de 2016. E aí que eu ia ouvindo De Onde Vem a Calma, que me invade e desacelera o temor. Deixa vir o som, abre o caminho para seguir. Abre o caminho para seguir. Enfim, então era uma música que eu escutei muito, né? Que eu ouvia várias vezes seguidas assim e que me acalmava. Então, por isso ela foi bem marcante para mim. Não é mais segredo. Show de bola. E até ela fala do amor lançar fora o medo, né? Na música, né? Que é uma fala bíblica. Momentos de decisões assim que eu tava com medo, não, e aí, o que vai acontecer, né? Se eu fizer isso, se eu for por esse caminho, se eu não for, o que eu faço, o que vai acontecer? Aí que eu pensava nisso também, né? De o amor lançar fora o medo. Vai ter várias interpretações mais teológicas, mais profundas disso, mas para mim é principalmente quando você tá fazendo aquilo com o amor, e não um amor assim simplesmente eu gosto de fazer um podcast, vou fazer com amor. Sim. E tal. Mas, tipo, eu vou fazer esse podcast por amor, mas pelo amor de Cristo que está em mim, e aí eu tô amando as pessoas, tô querendo fazer algo legal para elas, algo que vai ser bom para elas, que vai contribuir. E aí, isso que eu tô fazendo aqui tem sentido. Se eu tô fazendo isso aqui por alguma ambição egoísta, ou qualquer coisa que seja, mas que não tiver amor, é o que Paulo fala em Coríntios 13, né? Aqui não perde o sentido. E aí isso lança fora o medo, assim, porque a questão não é se tipo, vai dar certo na minha vida, se eu vou me dar bem no final. A questão é eu tô amando, né, nisso que eu tô fazendo. Enfim, então, várias decisões que eu
tive que tomar, me vinha à mente essa música também, de eu me acalmar, fazer o que eu tenho que fazer, sem me preocupar do que vai dar, mas, pô, eu só preciso ter amor no que eu estou fazendo. É porque às vezes esse medo vem exatamente da vaidade de querer que a coisa dê certo, que a coisa seja perfeita, que você seja bem visto e por aí vai, né, mano? É muito doido. E aí, qual a sua? Cara, a minha música, eu como um fã antigo, eu tenho algumas músicas de momentos diferentes, assim, né? Eu diria que talvez a que foi mais tempo é Ser Valente mesmo, assim, que é uma música bem famosa, mas que tem uma razão específica, assim, porque eu tenho uma memória muito clara, assim, de estar passando por momentos muito difíceis e precisar mesmo, assim, de uma... Cara, de qualquer tipo de ânimo, assim, sabe? Enfim, eu passei por momentos de muito difíceis em relação à saúde mental, né? Depressão e tal. Ansiedade também, muito, sempre tive, fui descobrir depois, né? Fui descobrir, não vou falar que tem pouco tempo, mas assim, fui descobrir mais velho, né? E eu tava passando por um momento muito difícil em relação à igreja, né? Eu tive uma fase muito difícil, assim, crises em relação à igreja e tal. E eu lembro que... Cara, eu lembro de ouvir essa música indo pra igreja, assim, em uma fase muito complicada, assim, questões muito difíceis, e com o coração muito apertado, assim, chorando mesmo, sabe? Indo, assim, chorando e ouvindo essa música naquela versão do El Sarau, né? Só no voz e violão, assim, chorando, mas com essa voz, assim, realmente muito clara, sabe? Tipo assim, ser valente, e buscando, assim, um tipo de coragem mesmo para continuar, sabe? Um tipo de coragem que parecia muito distante, assim. Tudo parecia muito sem sentido. E parecia... Sei lá, cara, pareciam aleatórias as coisas, né? Porque geralmente é assim, né? Quando você tá passando na dificuldade, as coisas parecem ser muito aleatórias, parece só que as coisas estão dando todas... Tudo tá dando errado, né? Mas enfim, aí essa música foi muito importante nesse momento. Ser valente. Boa. É isso. Se vocês pudessem criar uma collab? Collab. O meu inglês tá ótimo. Entre quaisquer pessoas, entre qualquer pessoa ou artista, o que faria? Eu tenho uma ideia aí, porque a gente até conversou sobre isso aqui antes, né? A gente tava falando que... será que seria uma coisa sobre artístico ou podcast, né? Eu queria falar sobre podcast. Eu tava conversando com uma amiga nesse fim de semana que conhece o Bibo, né? Eu queria muito fazer algo com o Bibo. Se o Bibo viesse aqui em Minas Gerais e tal, seria incrível. Seria incrível conversar com ele, porque a gente falou aqui no nosso primeiro episódio, não vou falar de novo tanto, mas assim, o Bibo foi o primeiro episódio primeiro podcast que eu ouvi foi BTcast. E eu ouvi muito, muito, muito. E o BTcast me ajudou demais a ter essa visão mais respeitosa, né? Com outras visões teológicas. Inclusive, fui numa igreja esses dias, assim, lá uma igreja numa favela, mó distante, assim, do centro da cidade. E num contexto muito diferente do contexto, tipo assim, sabe, que eu acharia que alguém conheceria BTcast. E aí, no final, um rapaz... eu falei à igreja que eu era e tal, e ele falou, cara, gosto muito do BTcast, porque o Igor sempre participa, né? Gosto muito do BTcast e tal. Eu falei, caraca, isso é muito legal, né? Esse alcance que o BTcast tem, quanto ele construiu, assim, ao longo do tempo. Ele foi ganhando uma projeção, eu acho até depois que ele lançou o livro, Deus de Salvações, que teve uma reprodução grande. Sim, verdade. E que ele foi no Bial, né? Muito legal, né? Acabou Inclusive, tendo uma participação incrível, né, mano? Sim. Passou muito legal. Acabou tendo uma repercussão grande, assim, do nome dele. Sim. E a gente falou no primeiro episódio do Vitral, né, da influência dele aqui também. E aí eu vou emendar aqui também, que teve uma outra pergunta aqui, de se a gente faria um online com os irmãos.com. Olha aí. Que são dois, eu acho que deve ser os dois podcasts cristãos mais antigos. Sim. Teve outros que surgiram, mas que acabaram, que não continuaram, existem mais, mas que estão aí há mais tempo e que estão aí firme e forte, né? Esses são os dois, né? Do Bibotalk e do irmãos.com. Eu acho que o primeiro podcast até que eu vi foi... Eu não sei se foi o Jovem Nerd ou foi o Irmãos.com. Eu escutei o Irmãos.com durante um bom tempo. A gente gasta. Tem um tempo já. Eu escutei alguns episódios recentes, mas não acompanho tanto. Uhum. E
Um bipolar que é um, que seria legal. Sim. Né? Trocar uma ideia, trazer aqui, sim. O Irmãos.com teria que ser online, porque eles estão na Europa agora. Eles estão na Europa? Não sei se eles estão na Espanha, algo assim. Acho que é Espanha, se não me engano. Então, enfim. Ou a gente vai lá. Ou a gente vai lá. Quando a gente for lá, a gente leva os equipamentos e grava. Leva o Ed também. Aí, ó. E grava com eles lá. Lê a próxima aí. Só mais uma coisa, porque a gente falou que a gente ia fazer... A gente ia falar sobre coisas... como é que fala? Collabs com artistas ou pessoas impossíveis, assim, né? Muito difíceis, pessoas que seriam um exercício legal aí. Mas não era disso. Não era nessa? Não era nessa, não. Mas já vamos emendar com essa aí. Emendar, tem já. Uma pergunta que era... Qual que era? De pessoa impossível... Como é que é? Cadê a pergunta? Ousado? Era sonho ousado de convidado para trazer no vitral. Sim, verdade. É isso aí. Mas vamos emendar com essa? Emenda aí, vai. Ó, sonho ousado... Você é pouco ousado, graças a Deus. Tim Keller. Pronto, toma aí. Tim Keller é um dos autores que eu já estou lendo, assim, há algum tempo. Tipo, o que eu li dele? Eu li Deuses Falsos. Tô lendo. Inclusive. Muito bom. Tô lendo e não gostei, porque o primeiro capítulo já fui muito confrontado. Destruiu, né? Já me destruiu. Ego Transformado. Lindo. E O Deus Pródigo. Eu acho que foram esses 3 livros que eu li recente dele, né? Não lembro se eu li mais algum. Mas eu já li algumas coisas assim, tipo, alguns recortes, né, de textos dele, enfim. E ele tem uma obra grande, assim, sobre vários assuntos, e ele faz um diálogo muito legal com a cultura, né? Ele faz uma exegese, né? Pegando aqui que o Gabriel fala bastante, fazer uma exegese cultural, né? E de pensar, política. Ok, como que eu preciso pensar política como cristão? Casamento. Sim. O que eu tenho que pensar sobre casamento como cristão? E sem cair num crentez, né? Sem falar só o mais do mesmo, o que as pessoas estão dizendo. Então, eu acho que ele até... ele tem sido uma influência, assim, até nas coisas que eu escrevo, assim, né? Não... Principalmente do pensamento mesmo, do que eu quero passar com o que eu estou escrevendo. Enfim, então, ele é um sonho impossível aqui que eu quero trazer no vitral. Pouco ousado, graças a Deus, né, mano? Eu tô lembrando aqui, eu até pesquisei aqui pra tentar lembrar de um documentário que a galera da Igreja do Keller fez sobre a relação do cristão com o trabalho, cara. Porque lá na Redeemer, né, que é a Igreja do Keller... tá em outro ponto, né? Ele fala bastante disso eles também, têm um núcleo lá, inclusive ele fala sobre isso no livro Como Integrar Fé e Trabalho, né? Um livro sensacional. Um núcleo de trabalho lá, eu não sei exatamente como funciona, mas é um núcleo de desenvolvimento de materiais para falar da relação do cristão com o trabalho. E eu fico pensando sempre, cara, já faz algum tempo que eu penso nisso, quanto que a gente, às vezes, fala sobre 1 bilhão de coisas, mas não fala sobre o trabalho, cara. Quanto que assim, o trabalho é importante, porque a gente passa 1/3 do nosso dia ou mais dedicado ao trabalho, né? Se a gente não passa 1/3 no trabalho, a gente passa indo e vindo do trabalho. Imagina? Então é muito importante falar sobre trabalho e o cristão pensar sobre trabalho. Inclusive indica esse livro incrível, Como Integrar Fé e Trabalho. Do Tim Keller. O meu convidado ousado, ou impossível, quase, né? Não vou falar, quem sabe um dia. Seria a Tish Warren, né? Que é a escritora de um dos livros preferidos da minha vida, que é a Liturgia do Ordinário. É isso, não preciso explicar porque eu falo toda hora desse livro aqui, né? Enfim, já citamos esse livro umas 5 vezes 50 vezes e falo nos meus... quem anda perto de mim 5 minutos já me ouve falando desse livro. Enfim, é isso. Tá, pega outra aí. Ó, vamos lá. Como os cristãos devem criar arte de forma redentiva, utilitária ou toda a arte glorifica a Deus? Opa, parece que temos... Essa é forte aqui, Temos uma especialista aqui, né? Uma pergunta já carregada de coisas aí, né? E aí? Vamos lá. Essa pergunta é densa, né? Assim, toda arte glorifica a Deus? Não. Eu acho que a arte é uma criação humana, né? A gente está produzindo cultura, né? Qualquer coisa que a gente tá produzindo. E por sermos homens e mulheres caídos, talvez a nossa tendência daquilo que a gente produz é ser contra Deus e não glorificar a Ele com a nossa arte. Só que aí, deixa eu te interromper, porque aí tem um ponto. Toda arte glorifica a Deus, beleza. Mas aí tem o ponto de o que é arte também, né?
Que é uma grande... não, aí já é uma grande... que é uma grande discussão, né? Mas enfim, segue aí nessa linha, vai lá. Mas aí a gente tem a graça comum, né? Então vai ter, mesmo numa arte produzida por alguém que não é cristão, a gente tem ali os resquícios da imagem de Deus. Em última instância, né, mano? Então a gente tem a graça comum. Então tem coisas boas sendo produzidas pelas mãos humanas, né? De toda a cultura aí, de toda a arte. E Deus está sendo glorificado no meio disso. Se Deus é glorificado por quando um Da Vinci pinta um quadro com a Mona Lisa, por exemplo. Que ele não é algo litúrgico, ele está pintando para glorificar a Deus intencionalmente, né? Pelo menos não que eu saiba. Mas Deus é glorificado por ele estar produzindo algo belo, né? Enfim. Agora, utilitária ou redentiva. Tem que definir aí, né? Vamos definir o que ela está chamando de utilitário. Eu creio que ela está considerando aqui utilitário algo... Acho que um exemplo de utilitário é, por exemplo, comercial. Algo comercial, por exemplo, ou algo de propaganda, por exemplo, né? Quando você pega algo e faz isso... exatamente por causa disso, sabe? Utilitário nesse sentido de... e pode ser utilitário no bom sentido também, né? Produzir algo... Isso aqui é uma música que é para cantar no culto. Sim. Ela tem essa utilidade, né? Não sei, mano. Você acha que não? Você acha que ela tá colocando aqui como... eu não sei o significado da palavra utilitário. Eu tô pensando assim, se porque tem a palavra útil, utilitário. Pô, fiquei nessa dúvida aqui agora. Sim. Talvez, mas eu imagino que esse sentido que ela quer trazer aqui, utilitário, seja sentido negativo mesmo. No sentido de utilitarista, assim, né? Tá. A arte só é válida se for útil, se tiver... alguma justificativa, né? A gente traz o Kimak aí pra conversa. Mas aí tem o aspecto redentivo, né? De como você deve criar arte de forma redentiva. E aí tem esse ponto de... Porque assim, tanto redentivo quanto utilitário, as duas coisas podem ser boas, mas pode ser ruins também, porque eu preciso criar uma arte redentiva, né? De estar apontando para uma redenção. No episódio com o Gabriel, a gente fala um pouco disso, de... Ao produzir beleza, eu estou apontando as pessoas para redenção, né? Para um mundo transformado, para beleza que há de vir. Né? Que o novo céu e nova terra, ele é algo mais belo, mais completo, tem mais propósito do que a criação do Éden. Né? Então, quando eu estou produzindo algo, tem esse aspecto redentivo. Só que eu posso, ao fazer... né, isso de eu colocar isso como um peso na minha arte, é o lance de a arte precisar de justificativa, de que se não tiver um elemento que for explicitamente redentivo no que eu estou produzindo artisticamente, então ela não serve, né? Então, você é um cristão e está produzindo isso daí, o que tem de redenção, o que tem de evangelho nessa sua arte? Entendeu? Mas aí o ponto é, se o que ela está chamando de redentivo aqui é isso também, né? Eu imagino que uma arte redentiva possa ser isso também de a gente está apontando para uma beleza que está posta, sem necessariamente ser algo devocional, né? Sem necessariamente ser algo confessional. E essa arte, por apontar beleza, por apontar valores, já é redentiva, entende? Então, nesse sentido... aí eu devo sempre produzir algo que seja redentivo, né? Nesse sentido... E se eu chamar de utilitário só uma coisa que talvez não tenha uma verdade, não tenha um propósito ali, mas seja só para atender uma demanda, né? Atender um mercado, né? Então, a gente vai precisar escolher. Não vou poder ficar produzindo só coisas para atender o mercado. Vou precisar ter uma arte mais redentiva. Então, nesse sentido, do que a gente está vendo, eu acredito que a nossa visão seja, o cristão precisa fazer uma arte redentiva, né? Não necessariamente uma arte confessional, no sentido... nesse sentido mais óbvio da palavra, né? Que fala Jesus lá, a palavra Jesus, ou que é feita para culto, uma música congregacional, mas, é claro, ele precisa fazer uma música que tenha verdade, né? Que tenha os valores que ele acredita, né? Os valores que sejam cristãos, e essa arte, se carregar esses valores, será redentiva, né? Porque a arte não precisa justificativa e todo dom perfeito vem direto do Pai das Luzes, né? O que a Bíblia fala.
E aí, pô, nesse sentido, eu acredito que se a arte é verdadeira, se a arte ela tem lá como é que pode dizer? Os aspectos, né? Os aspectos que a fazem uma arte real, nesse sentido, sim, eu acho que toda arte glorifica a Deus, mas tudo que é feito, toda expressão glorifica a Deus, aí eu acho que não. Porque aí a gente já entra numa discussão assim, o que é arte? Arte é tudo que se propõe a ser arte? Toda música composta é arte? A gente já entra nessa discussão, que é uma discussão mais longa e tal, né? Mas enfim, eu acredito que não. Às vezes eu tendo a crer que sim, às vezes eu tendo que não. Mas a discussão é uma discussão muito longa. Enfim, não vou falar porque eu já tô falando demais. Tá, próximo aí. Leia um Huckmark. Eu tô com um do Huckmark pra ler. Muito bom. Que é essa pessoa que mandou a pergunta me impressou, inclusive, que é o Filosofia Estética. Aí você já vê que... Próximo aí. Deixa eu ver. Como a arte influencia a forma de enxergar e lidar com a vida? Muito bom. Fala aí, eu já falei muito, Jana. Eu falei muito. Cara, muito, né? Porque eu falei aqui da minha música preferida do Marcos Almeida, que é a Não É Mais Segredo, né? E teve exatamente esse processo, né? Eu estava enxergando, lidando com minhas questões de ansiedade de uma forma diferente, usando ali uma arte, né? Então, a arte vai influenciar muito a forma como a gente está vendo. A música influencia as nossas emoções, né, a melodia em si, mas a letra daquilo que eu estou cantando, estou repetindo, aquilo que eu estou lendo, né, as histórias que eu estou lendo, os filmes que eu estou assistindo, tudo isso vai moldando o meu pensamento, a minha forma de enxergar as coisas, vou absorvendo ideias, aí, principalmente, né, se eu te der uma palestra sobre o que é amizade, você vai pegar algumas coisas. Agora, se eu te contar uma história sobre amizade, aquilo você já absorve de uma forma diferente. Se eu cantar uma música para você sobre amizade, né, e for uma música que você vai repeti-la, você vai lembrar dela e cantarolar em alguns momentos, a gente vai absorvendo isso muito mais, né, vai moldando a forma como a gente vê. Então, influencia em tudo, muito. Como é que você complementa aí? Sem dúvida. Eu fico pensando se para algumas pessoas não influenciam, né? Como é que deve ser, né, a vida dessa pessoa, sei lá. Tem pessoa que fala, por exemplo, que não gosta de música. Deve ser uma vida muito triste, né, cara? Eu fico imaginando. É claro que eu tô brincando, mas assim, cada pessoa tem a sua forma de ver as coisas. Mas assim, eu acho que querendo ou não, a arte de alguma forma chega nela, sabe? Essa pessoa não gosta de música, mas ela curte filme, ou ela gosta de videogame, e esse videogame tem arte ali o tempo inteiro, né? Mas eu acho que a arte, ela cara, vou fazer uma citação aqui novamente de uma coisa que eu citei lá atrás, que é o do Engolidos pela Cultura Pop, que é o artista tem essa questão de educar os nossos afetos, educar as nossas emoções, sabe? E educar, ele não faz isso doutrinando, né? Porque é muito doido, ele não faz isso de uma forma rígida, ele não faz isso impondo. A arte, ela vai moldando a forma como a gente vê as coisas de uma forma muito mais sensível, assim, e às vezes de uma forma que a gente nem vê, né? A gente às vezes sente ou acha algumas coisas porque a gente viu um filme, sabe? Porque a gente ouviu uma música. A gente às vezes nem percebe isso, assim, mas tem coisas instaladas na nossa cabeça, assim, né, no subconsciente lá, que estão lá por causa de alguma coisa que a gente viu ou ouviu. Então a arte, ela muda tudo, cara. A arte, ela faz isso. E, inclusive, dando um exemplo disso, eu reassisti ontem o filme Uma Questão de Tempo. Sabe esse filme? Questão de Tempo? De Tempo? Que filme é esse? Que é um filme que o cara pode viajar no tempo, mas é só na vida dele. O filme que ele fica entrando no guarda-roupa? Isso, tá. Esse filme. Pô, eu acho esse filme maravilhoso, cara. Eu acho lindo esse filme. E eu reassisti ele ontem, assim, porque era um filme que tava meio na minha cabeça. Assim, cara, esse filme é legal, mas eu acho que... Pô, eu queria reassistir ele pra ver alguns detalhes, assim, sabe? E aí, eu reassisti ele ontem e, assim, foi melhor ainda, assim, sabe? Porque eu peguei algumas coisas específicas, alguns detalhes, assim, que fazem muito mais sentido hoje, assim, em relação à vida ordinária mesmo, sabe? Ele é como... eu escrevi isso no Twitter. Ele é uma obra a favor da beleza do ordinário da vida, assim, sabe? Sim. Porque... Tem que rever. Pô, rever. É lindo, cara. É lindo. O final, assim, ele chega numa conclusão muito legal. Esse filme é velho, né? Então não é spoiler. Mas ele consegue viajar no tempo, só que só na vida dele, né? Só que só na vida dele.
E aí ele tem a oportunidade de reviver os dias, né? Ele pode viver o dia várias vezes, alguma coisa assim. Ele conversa com o pai dele tem esse poder também. E o pai dele fala assim, cara, sabe o que você faz? No final, né? O pai dele fala, cara, vive todo dia 2 vezes. Um dia você vive normal e outro dia você vive sem as tensões do dia. Vive suave, assim. Aí ele mostra ele fazendo isso, né? Ele vive um dia, tipo assim, todo tenso, correria, não sei o quê. Aí na outra vez que ele vive o dia, ele vive super tranquilo. Ele já sabe o que vai rolar, então o amigo dele passa por uma dificuldade, ele anima o amigo dele, sabe? Ele comemora mais uma vitória no juiz, com o juiz lá, né? Porque ele é advogado no tribunal. E aí ele faz isso, ele começa a viver os dias mais suaves, assim, dias mais tranquilos. Mas chega um momento do filme que ele fala, cara, mas eu descobri uma coisa que eu acho que eu fui além, assim, do que o meu pai foi. Que ao invés de pensar em viver todos os dias 2 vezes e viver ele repetido, e no segundo dia viver sem essa tensão, eu agora vivo todos os dias sem essa ideia de que eu vou repetir ele de novo, mas aproveitando o momento como se aquele fosse o último dia mesmo, sabe? Como se eu não tivesse a oportunidade de viver aquilo de novo. Então aquilo me faz dar muito mais valor para aquele momento. E isso aí é muito legal, porque o filme meio, ele tem aquele esquema de narrar, né? Ele tem um narrador. E enquanto ele tá falando isso, ele tá saindo da cama pra ir fazer alguma coisa, e aí ele volta e dá um beijo na esposa dele, sabe? Então, assim, isso... Porque ele repensa essa coisa de... Ao invés de reviver o dia, pô, vive esse dia, assim, dando valor ao que você tá vivendo agora, sabe? Enfim, incrível. Questão de tempo. Enfim, Cara, tem várias perguntas boas, então a gente precisa caminhar pro final, resposta né? curta, graças a Deus, né? Também. Seleciona uma legal aí. Eu seleciono uma legal. Vai ter parte 2 com o Gabriel do Prisma? Pô, tem que ter, né? Tem que ter, e a gente quer trazer mais gente do Prisma aqui, né? Sim, venham, por favor. Que dia vai ter outro Sarau do Senna? Sarau do Senna provavelmente só ano que vem, tá? Mas evento do Senna, esse ano tem aí ainda, então fiquem ligados. Se você não segue a página do Senna, não é possível. Não é possível que tenha até hoje. Fala aí. Se você não segue a página do Senna, siga @vitral. @Senna à Vista. Vitral também, é claro, né? Siga-nos lá. Mas @Senna à Vista, tudo junto, sem acento. E em breve a gente vai anunciar lá o evento que a gente vai ter esse ano e ainda, quem sabe, no festival, quem sabe. O Bruno vai entrar cantando no casamento dele? Casamento dele? Caramba. Pô, Deus sabe. Seria bonito, seria bonito. Seria bonito, Mas, enfim. Tem uns detalhes pra acertar ainda. Falta a noiva, né? Tipo... só a esposa. Aí a gente vê isso aí. Essa daqui é boa. Qual a diferença entre arte cristã e arte gospel? Opa. Cara, assim, no primeiro momento, né? O que é o gospel? O gospel é evangelho. Então, assim, toda arte cristã e gospel seria um sinônimo. Só que, assim, aqui no Brasil, não sei, eu falo do Brasil porque eu não sei como é que tá lá fora nesse sentido. Gospel virou um sinônimo de um mercado, né? É todo um mercado. Então, algo pode ser cristão sem ser gospel, né? Sem ser desse mercado todo que foi consolidado como gospel. E algo pode até ser cristão e não ficar dentro desse nicho de ser algo consumido só pela galera evangélica, né? Então, e que pode estar ali com nossos valores, a nossa cosmovisão, dentro daquilo que a gente está cantando, né, ou compondo, escrevendo, pintando, seja o que for, mas que não seja tão, não sei se é a palavra adequada, explícito, né? Mas não seja só... Confessional mesmo. Né? Não seja confessional, assim, né? Enfim. O que você acrescentava? Eu não consigo responder eu vou tentar responder essa pergunta de forma curta. É porque, assim, o gospel realmente é esse mercado, né? O gospel, a origem é nos anos 90, de uma gravadora que juntou uma galera e falou, vamos fazer um movimento. Porque os crentes estavam crescendo no Brasil assustadoramente e tinha um recorte ali, tinha uma fatia do mercado que ainda não estava sendo alcançada. Então, se você não sabe a origem do gospel é essa. Você tinha uma cena ali e você tinha muitos artistas muito bons, com uma intenção muito boa, que tinha um propósito muito forte de evangelização, e você tinha uma uma empresa, né, um mercado, assim, principalmente uma empresa que
que fazia com que isso se juntasse e formasse um mercado mesmo, né? E eles profissionalizaram isso, né? E aí isso ao longo do tempo foi se tornando uma coisa muito difícil assim de lidar, porque tudo que você coloca o nome gospel parece que é feito por cristãos ou feito para cristãos, ou cristão tem que consumir só o gospel, porque era uma coisa feita para pessoas da igreja, ao mesmo tempo que é para evangelização, mas é feito para as pessoas da igreja, com a linguagem da igreja e por aí vai. Uhum. Então, assim, é uma discussão muito longa, tá? Mas só dando alguns pontos aqui. Até essa questão de chamar de arte cristã também é algo questionável, né? Porque, assim, a gente tem arte boa e arte ruim, né? Uhum. A gente é cristão, né? A nossa arte é arte, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem uma arte confessional, a gente tem uma arte que leva os nossos valores mais explicitamente, uma música mais devocional, digamos assim, e nós somos cristãos, né? E a nossa arte, ela é uma arte, eu acho que é para ser uma arte boa ou uma arte ruim. Nós somos cristãos e fazemos arte, não necessariamente a nossa arte é cristã. Assim como, se eu for engenheiro, eu não faço engenharia cristã, entendeu? Eu faço só engenharia. Eu sei que é muito difícil, às vezes, pro crente entender isso, né? Porque a gente tem uma separação muito grande. Sim. Mas, enfim, como separar isso? Para mim tipo assim, entender que gospel é um mercado, não necessariamente isso é ruim, tá? É porque a gente, houve uns anos aí, a gente bateu muito nisso, né? Porque o gospel estava muito, muito complicado, assim. Mas não necessariamente isso é ruim, às vezes é só uma classificação mesmo para o Spotify botar lá, entendeu? Às vezes é só isso, é só uma etiqueta mesmo. Mas enfim, é isso. Boa. Dá tempo de mais alguma aí? Eu pego uma, você pega outra aí. Beleza. Pra gente fechar. Escolhe um aí. Você já escolheu alguma aí? Deixa eu pensar aqui. Eu já tenho um aqui. Fala aí, pode falar então. Vamos lá. Pode ir. Quando somos atacados ou confrontados por obras de arte do mundo, entre aspas, que vão contra nossos valores e crenças, como devemos reagir? De vez em quando tem, sei lá, um filme, uma música, qualquer produção artística aí que explicitamente ataca os crentes, né? A gente já teve, né, num streaming de filmes, sim, uma produtora de comédia brasileira. Você não vai falar? Fala, pô, isso aí não é segredo. Não, mas aí que produziu algo assim, né, ironizando Natal. Sim, né, Porta dos assim, Fundos. Isso aí Porta dos Fundos Netflix, é isso. Mas aí teve todo um movimento de boicote, vamos cancelar a assinatura, que não sei o que e tal. Eu entendo as pessoas que partem para essa postura e tal, e eu acho que é válida a crítica, mas aí eu vou citar até uma coisa que você já postou no Twitter, assim, de que os crentes são um leão na hora de confrontar aquilo que eles discordam, né? Mas são um gatinho na hora de apoiar aquilo que é bom. Então, eu acho que a gente a gente vai estar contribuindo mais sendo propositivo do que sendo reativo. Tudo bem a reação. Agora, se eu só reajo àquilo que eu considero ruim, que eu considero que está atacando os meus valores, eu acabo, às vezes, trazendo visibilidade. Tipo, esse vídeo do Porta dos Fundos mesmo, eu nem sabia disso. Eu só fiquei sabendo porque a galera começou a postar criticando, entendeu? E às vezes, ao fazer isso, você traz visibilidade para aquilo que era ruim. Se ninguém tivesse criticado, teria tido um público menor. Aí muita gente foi ver exatamente, não, por que estão questionando isso dali? Total. Né? E aí, você vai estar contribuindo muito mais, passando mais tempo falando daquilo que você acredita. Em vez de atacar o livro que é ruim, faça um livro bom, pô. Produz um livro bom e fale dos livros bons que já foram lançados. Em vez de falar de um filme que é ruim, fala dos filmes que você gosta, que são bons, que sejam um filme que é produzido por cristãos ou não, mas, esse filme aqui é bom. A gente citou um filme aqui agora, a gente cita música, enfim. Então, é muito melhor, a gente está contribuindo muito mais sendo propositivos do que sendo reativos. Não que seja... jamais se deva reagir, enfim, é válido, mas... né, não acho que seja o melhor caminho. Mas é porque até essa questão da crítica, a forma geralmente como a gente faz a crítica, a gente no geral, como crente, é muito ruim, né? Assim, é muito... É reativa, é pouco... Ela é pouco... Cara, o cara não... Por exemplo, você falou, você tem um livro ruim, escreve um bom.
Você pode escrever um livro criticando essa coisa ruim, né? Mas, tipo assim, escreve um livro bom, entende? Tipo assim, escreve uma coisa completa. Não escreve uma coisa atacando num nível que você faça tão mal quanto o que você está criticando, sabe? Porque eu vejo uma galera caindo nessa também, né? Na ideia de lutar contra o que é mal, a galera se torna algo tão mal, tão ruim, né? A gente precisa lutar contra esses valores que estão aí. E aí a gente vai entrando num mundo de raiva e de ódio a ponto de virar algo pior ainda do que o que a gente está criticando. Então, assim, beleza, você vai criticar, critique, legal. Mas assim, cara, antes de você publicar aquele comentário, antes de você fazer aquele tweet, lê esse tweet de novo, assim, e vê se você está construindo alguma coisa, ao invés de só destruir. Talvez não é legal, porque, cara, às vezes, isso é raro, eu sei que é raro, mas às vezes você realmente vai fazer uma crítica que a pessoa do outro lado vai falar verdade. Ou então alguém que está lendo essa crítica vai falar assim, nossa, verdade, nisso aí essa pessoa tem razão. Se você for lúcido, sabe? Se você não chegar só tacando uma pedra, fala os seus porquês, assim, desenvolve bem. Se é claro, se você tiver essa maturidade e capacidade, né, de falar a razão da sua fé. Você vai precisar ter argumentos ali, né? Ok, vou falar aqui contra esse vídeo do Porta dos Fundos, mas por que é ruim? Sim. Vou ter que pontuar. Só falar assim, não, boicote, vocês estão querendo destruir a família tradicional brasileira. Não, cara, isso não... Eu sou muito no outro rolê. Pra mim é... Sim, argumente, mostre. E mostre outra proposta, porque se ele é ruim, então, e o que é bom? Não, e eu sou num rolê assim ainda mais... Cara, eu acho que você pedir pra tirar a galera, eu acho que é péssimo, assim, no sentido de, cara, você quer que as coisas funcionem do seu jeito, a gente quer que... Porque esse tiro sai pela culatra, porque se eu faço uma campanha de boicote, atirem do ar, tal coisa... Uma hora a gente vai fazer um crente e vão fazer com a gente, porque é contra o princípio dele, de alguma forma. A gente vai se ferir em relação a princípios... Cara, o tempo todo é impossível. A minha verdade é diferente da sua. Quando a gente fala dela, tem um embate. Os cristãos, ao longo da história, eles fizeram isso e agora eles deveriam fazer mais do que ninguém. Lutar pela liberdade da galera, poder falar as coisas, poder... Enfim, essa discussão é muito, muito complexa também, né? Discussão de liberdade. Mas enfim, vocês entenderam. Em relação à arte, pelo menos, entende? Em relação a isso que a gente está falando especificamente, da galera poder... ter liberdade em relação à sua fé, em relação às suas crenças, sabe? Essas coisas, cara. Mas, enfim, vamos fechar. Vamos fechar. Tem mais um aí? Quais os planos para o futuro do Vitral? Essa é importante. Opa, é a que a gente falou lá que a gente ia ficar rico falar e famoso. Exato. Money, money, bro, money. A galera do trap fala assim. Money, bro, apenas money. Cara... conseguir continuar isso que a gente está fazendo, de trazer gente que está produzindo cultura das mais diversas áreas. A gente já trouxe gente aqui de algumas áreas diversas, mas tem outros segmentos assim da sociedade, da cultura, da arte que a gente quer trazer, né? Então, né? Só aguardem, né? Sim, só aguardem. Tem alguns convidados aí que a gente vai gravar em breve. E promover essas conexões, né? Continuar promovendo essas conexões e cada vez mais isso se tornar, né, algum tipo de movimento que a gente está fazendo aqui, de isso ir ganhando alguma proporção, né? Tanto de alcance ali nas mídias mesmo, mas do que essas conexões vão gerar de produção, assim, né? Alguém que a gente conversa aqui, depois eu tô produzindo algum conteúdo com ele e tal, enfim. Até tem de convidado que a gente trouxe aqui que eu já tô querendo chamar para outros projetos, enfim, né? Então isso é muito bom. Sim. E pessoas conhecendo pessoas através do Vitral. E a gente fala disso, né, há um tempo já, que é promover um encontro físico, inclusive. Sim. Cara, em relação a essas conexões, imagina essas conexões fisicamente, assim, a gente tipo se conversando, se vendo e tal, em algum evento, né? Sim. A gente tem esse plano, esse sonho que em breve vai ser uma coisa mais palpável assim, que é de fazer um evento do Vitral. Sim. Enfim, não vamos falar nome nem nada assim, mas enfim, um evento do Vitral onde as pessoas possam se encontrar, fazer conexões, trocar ideia, a gente falar de tudo isso que a gente está falando aqui lá. E é isso. Vai ser muito louco. Vai ser muito louco. Muito bom, muito bom. É isso. É isso, vamos fechar. Esse foi o segundo nosso Vitral. Perfeito. Eu comecei lendo um poema do meu livro aqui, Rosas pelo Caminho. Vou até deixar
Na descrição e também, quem quiser adquirir esse livro. Eu vou botar o violão. E quem quiser comprar o violão do Bruno, que nem é mesmo. Quem quiser adquirir, tá na descrição aí. Pode me chamar no WhatsApp, Instagram, tem ele como e-book na Amazon, tem o impresso também pela Amazon, no Shopee, enfim, tem várias formas de adquirir. E aí tem esse poema que eu li aqui no início e vários outros. O poema que eu usei pra conquistar minha amada. Opa, verdade. Compre pra sua amada. Dê pra sua principalmente amada. Se você é um jovem aí ou um adulto sem formosura. Sem formosura. E precisa desses artifícios. Mas enfim, eu cantei uma música no início chamada Caos, que é uma música que eu compus há 1 ano atrás, mais ou menos. E enfim, que um dia estará nas plataformas digitais, se Deus quiser. É isso. É isso. Valeu, galera. Continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando, contribuindo aí pelo Pix, essas coisas todas. Sim. Temos que nos despedir. Muito obrigado, até mais, valeu. Valeu. E até a próxima, galera. Fui. Fui.